Abra sua Bíblia comigo, em 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. 1 Samuel 30, a partir do versículo de número 1, o texto diz assim: Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziglag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziglag. Então levaram como prisioneiros todos os que lá estavam. Levaram as mulheres, os jovens, os idosos. Não mataram ninguém, mas os levaram consigo, quando eles estavam prosseguindo para o seu caminho. Ao chegarem em Ziglag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas, eles tinham sido levados como prisioneiros. Então, Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Você já passou algum momento na vida assim, que você chorou até não ter mais lágrima para chorar? Foi isso que aconteceu com Davi. Foi isso que aconteceu com esses homens. Eles choraram até não ter mais forças. E as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, pois todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Aleluia. Bote a mão no coração, feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós consagramos este momento a Ti. É o momento da Sua palavra e nós honramos o Senhor e a Sua palavra. Pedimos no nome de Jesus, fala conosco. Espírito Santo, fala individualmente com cada um. Traz a resposta, Espírito Santo, para cada um que está sentado aqui. Eu te peço em nome de Jesus. Espírito Santo, faz sua obra completa aqui essa noite. Faz sua obra completa, Espírito Santo. Usa a minha vida, fazendo com que eu seja apenas um canal. Simplesmente um canal. Nós oramos juntos como igreja, no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler conta uma derrota e uma perda terrível que Davi sofre na sua vida. Ele tem uma derrota que afeta a sua família. Ele tem uma derrota que afeta as suas esposas, seus filhos, e não apenas a sua família. Essa derrota, ela afeta a família dos homens que estavam trabalhando ao lado dele. Todo mundo sofre. É muito ruim quando você sofre uma derrota. Agora pensa como é mais doloroso ainda você sofrer uma derrota e levar as outras pessoas a que elas sofram também. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Davi sofre essa derrota, ele sofre essa perda em função de uma decisão errada que ele tinha tomado no meio da sua caminhada. Foi uma decisão errada que levou Davi a ele sofrer tudo isso e os seus homens também sofrerem. Se você andar um pouquinho mais para trás, nesse livro de 1 Samuel, no capítulo 27, conta que Davi ele faz uma aliança com os filisteus, que era o povo inimigo de Deus, para poder se proteger da perseguição de Saul. E quando ele faz uma aliança com os filisteus, ele começa então a caçar, ele começa a cavar o poço da sua derrota. Tudo começou ali. E
é interessante que quando você observa a intenção de Davi, a intenção era boa. Ele queria proteger sua vida. Só que a intenção era boa, mas a decisão foi errada. E aí ele quebra a cara. Quantos de nós, por uma decisão errada, nós não quebramos a cara? Foi doloroso, machucou, feriu. Talvez hoje mesmo você está aqui, está pagando um preço, está sofrendo por uma decisão errada que você teve algum tempo atrás. Irmão, é angustiante você saber que está pagando um preço por uma decisão que você mesmo tomou. Isso é muito triste. Há um tempo atrás, eu preparando essa mensagem, eu lembrei disso. Nós estávamos voltando para casa, eu, Valéria e as crianças. Aliás, estava eu e as crianças, Valéria já tinha chegado já com um dos filhos. É porque aqui tem muito filho, é assim mesmo, tá? Então tem que dividir, né? E caiu um temporal violento que caiu aqui em Itaipuaçu na época, mais ou menos esse mês de março. Encheu tudo, alagou as ruas todinha. A Valéria tinha chegado, ela chegou primeiro do que eu em casa. E ela ligou para mim e falou bem assim: meu filho, olha, você não passa na rua, senão espera, porque está um monte de carro que está ali parado e enguiçou, e a água ela subiu muito, não passa por ali não, tá? E eu aqui dirigindo aqui, feliz da vida, falei assim: amém, pode deixar, eu que sei o que eu faço, eu que sei. E quando foi chegando perto, uma das minhas filhas falou assim: ó, pai, mamãe falou para você não passar na rua, tá? E eu, tá bom, pode deixar que eu sei. Eu estava morrendo de fome, doido para chegar em casa com a família. Aliás, você quando sai domingo do culto, você sai morrendo de fome? Diga, ô glória. Que isso, gente? Eu pensei que fosse só comigo. Morrendo de fome, caiu aquele temporal, doido para poder comer alguma coisa. E tá a rua alagada, um monte de carro com alerta ligado. E alguns carros passavam. Então o que esse homem de fé aqui fez? Estufei o peito e falei assim: vamos passar, porque eu estou doido para chegar em casa, que eu estou morrendo de fome. E na hora que eu parei, que eu falei assim: eu vou passar, e a minha filha, uma delas, eu não lembro se foi Ana Beatriz, ela falou: pai, mamãe falou para não ir. Irmão, quando mamãe fala para não ir, e eu olhei aquele negócio ali, eu falei assim: não, em nome de Jesus vai dar tudo certo, pode ficar tranquila, porque vai dar tudo certo. E eu pisei no acelerador, e na hora que eu pisei no acelerador, foi andando pelo meio da água, e quando chegou no meio daquela poça, eu só ouvi o barulho, falei assim, e apagou o carro todo. Eu acho que tinha poucos meses que eu tinha comprado aquele carro. E ele parou no meio da água. Mais triste do que o carro parar na água, eu ouvi a filha falar bem assim: eu falei, minha mãe mandou avisar. Alguém já ouviu isso assim já? Ai. Eu falei, pai. Então o carro parou. E me deu um prejuízo muito grande. A água entrou no motor. Só para você ter uma ideia, a água entrou no motor, já era. Aí eu tive que arrumar reboque. Acho que a fome até passou, meu irmão, porque foi complicado demais. E o que eu quero dizer para você contando essa história? Uma decisão errada, ela prejudicou a mim e prejudicou quem estava comigo. Quem sabe você tomou uma decisão errada na vida, e essa decisão errada, ela não está afetando só você, ela está afetando outras pessoas também. Essa história que nós acabamos de ler mostra isso. Mas o que eu quero focar não é o preço pela decisão errada. O que eu quero focar nessa mensagem é a decisão de Davi de recomeçar e reconstruir aquilo que eles haviam perdido. É a coragem para recomeçar que Davi tem. Porque por mais que você tenha sofrido, você tenha perdido, e a sua situação hoje está difícil, eu quero dizer, é possível levantar com coragem e recomeçar. É possível recomeçar, irmão. É possível recomeçar. E como nós podemos recomeçar? Vamos ver o que Davi fez.
O que tiramos como ensinamento para nós com a história de Davi? Eu quero recomeçar, pastor, mas como eu faço? Ensinamento número 1, se eu quero recomeçar, eu preciso parar de chorar e começar a agir. Porque o texto que nós lemos diz que Davi, ele chorou até não ter mais força, mas chega uma hora que ele para de chorar. Então você ficar só chorando, não vai mudar a sua vida. Você ficar choramingando, não vai trazer para você recomeço. Chega uma hora, irmão, que temos que parar de chorar e começar a agir. Parar de chorar e começar a correr atrás. Quando nós lemos na Bíblia a história de Neemias, Neemias, a notícia de que a sua terra natal havia sido destruída. Mulheres e crianças apenas sobraram lá, estavam sofrendo, e quando ele recebe a notícia no capítulo 1 de Neemias, diz que Neemias esteve durante 3 dias orando, jejuando e chorando diante do Senhor. Mas ele ficou 3 dias chorando, e depois de 3 dias ele se levanta e ele vai agir. 3 dias chorando, e depois que acabam os 3 dias de choro, ele se levanta e ele vai reconstruir o que foi destruído. Não vai mudar a sua vida se você continuar chorando pelos cantos, não vai mudar. A Bíblia diz, no Salmo de número 30, versículo de número 5, aquele versículo muito conhecido, de que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos pensar, o que acontece na manhã? Você pode passar uma noite inteira com angústia, com insônia, chorando, lamentando, mas quando o dia começa a clarear e o seu relógio desperta, você precisa fazer o quê? Você precisa levantar. Você precisa agir a vida, você precisa trabalhar. E qual é o ensinamento que isso traz para nós? A noite pode ser angustiante, mas a alegria ela vai vir quando eu me levantar e começar a agir. Essa é a minha manhã. A alegria vai vir quando você se levantar e correr atrás. E não ficar só se lamentando. O segundo ensinamento que podemos tirar com a vida de Davi para recomeçar é que nós não devemos tacar pedra em ninguém quando nós estamos buscando o recomeço. Lembra da leitura que nós fizemos? O versículo 6 diz que os soldados de Davi, eles ficaram tão angustiados, porque as mulheres e as crianças deles também tinham sido levados como prisioneiros, como escravos, e eles ficaram tentando encontrar o culpado. E aí eles olham para o líder e falam para o líder: você é o culpado. Quem era o líder? Davi. Agora vamos apedrejar você. Na hora que eles levantam para apedrejar Davi, Davi não pensa em pegar pedra para revidar eles. E aqui que está a chave. Davi estava focado em recomeçar a sua vida e não querer ficar trocando acusações para ver quem era o culpado. Você sabe por que muitas pessoas não recomeçam a história da sua vida? Porque ficam umas tacando pedra nas outras, e isso não faz ninguém recomeçar. Para haver recomeço, eu não posso revidar as pedradas. Eu preciso focar em recuperar aquilo que o inimigo roubou. É isso que eu vou fazer. Os homens de Davi tomaram a decisão de apedrejar, mas Davi tomou a decisão de reconstruir e de buscar de volta o que o inimigo havia roubado. Quando você vai ajudar um casal que está com problema financeiro,
Você quer ajudar esse casal a reconstruir, a colocar em ordem a sua vida financeira, a colocar em ordem a sua casa. Existem dois tipos de casais. Existem aqueles casais que na hora que você está ali para ajudá-los a reconstruir, eles ficam tacando pedra um no outro. Não, a culpa é dela, pastor, porque ela é desorganizada, é assim, assim, assim. Aí a esposa taca a pedra no marido e fala assim, não, pastor, a culpa é dele, é porque ele é um responsável, ele é isso, ele é isso. Ei, peraí! Vocês querem colocar as coisas em ordem e reconstruir para chegar a um outro nível em Deus? Ou vocês querem ficar trocando acusações entre um e o outro? O que é que vocês querem? Vocês querem reconstruir ou vocês querem acabar de destruir um ao outro? O que vocês querem? Davi, ele decidiu, não vou entrar nessa de tacar pedra neles. Não vou. Aqui vem a diferença de um líder, viu, irmão? Aqui vem a diferença de uma pessoa que se posiciona com uma unção de liderança. Ela sabe muito bem quais são as batalhas que ela deve entrar e quais são as batalhas que ela não deve entrar. O terceiro ensinamento, no recomeço de Davi, é que Davi ele parou de ouvir o seu coração que o colocou em uma enrascada e começou a ouvir a voz de Deus. Olha o que diz o versículo 8, bota no telão aí, o versículo 8 desse texto. Vamos ler o 7 e o 8. Então Davi disse para o sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Aí Abiatar trouxe a Davi. Então ele perguntou a quem, gente? Está escrito aí no telão? Devo perseguir esse bando de invasores? Eu irei alcançá-los? Davi, no seu processo de recomeçar, ele traz o sacerdote para perto, bota a estola sacerdotal e agora ele consulta quem? Quando ele está lá no capítulo de número 27, tomando a decisão de se juntar aos filisteus, ele não para consultar o Senhor, ele para consultar o seu coração. Então, se eu quero recomeçar, eu preciso já mudar o pensamento inicial, aquela situação que me levou para a enrascada de ouvir meu coração, parar de ouvir o meu coração e querer ouvir o Senhor. Porque foi ouvindo o seu coração que você entrou na furada. Foi ouvindo o seu coração que você tomou uma decisão errada que arrebentou você e arrebentou quem está com você. Davi para de ouvir o coração. E agora ele coloca as coisas em ordem. Eu preciso ouvir a Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz de que enganoso é o coração do homem. Perverso. Quem o conhecerá? Se nós nos deixarmos levar pelo nosso coração, nós podemos entrar em apuros, em grandes ciladas, em grandes armadilhas. Ficar ouvindo o seu coração constantemente pode ser um laço contra a sua alma. Você sabe o que é interessante? Às vezes a gente coloca um negócio muito espiritual e a gente fala bem assim, não, é porque eu estou sentindo aqui no meu coração. Bota a mão na sua cabeça assim de leve e fala, ai, ai, ai. É perigoso isso. Eu preciso ouvir Deus e não meu coração. E uma maneira que nos ajuda a confirmar se estamos ouvindo Deus é o que Davi fez. Ele chamou o sacerdote, colocou a estola sacerdotal, e esse convite do sacerdote para a estola sacerdotal é confirma. Sabe, se você quer ouvir uma resposta de Deus, chame pessoas que são de Deus, para elas confirmarem, mas são pessoas de que elas são de Deus, e elas vão falar aquilo que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir.
Porque não adianta você ir atrás e procurar aqueles que vão concordar com qualquer coisa que você fale para poder respaldar o que você sente no seu coração. Você precisa ir atrás de gente que tem conexão com Deus, que zela pelos princípios de Deus e vai falar o que você precisa e não o que você quer. Aí você confirma a vontade de Deus. Aí você, estou ouvindo ao Senhor. O quarto ensinamento, para eu recomeçar. Davi mostra a atitude que todos nós, em momentos difíceis da vida, nós precisamos ter. O versículo 6 diz que naquele período de angústia, você está passando um período de angústia, pega isso aqui, isso é uma chave para você. Você está chorando nos últimos dias, está sofrendo, irmão, está doendo na sua alma, minha irmã, tá? Então olha aqui o conselho de Davi. O versículo 6 diz: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos os homens estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Vem para Deus. Vem renovar seu ânimo em Deus. Vem renovar suas forças com o Senhor. Se você abrir a sua boca e clamar a Deus, Ele vai renovar o seu ânimo e as suas forças. É para Deus que nós precisamos correr. Não são para pessoas de que elas vão atrapalhar toda a nossa história. É para Deus que nós precisamos correr. Você está correndo para o lado errado. Você está correndo para o caminho errado. É correr para Deus. É renovar o ânimo em Deus. O que Davi fez. Então ele vai e renova o seu ânimo em Deus. E aqueles homens que eles estavam a ponto de apedrejar, quando vê Davi buscando e renovando a sua força em Deus, eles já olham para Davi diferente e falam: opa, pensa comigo, eles queriam apedrejar Davi. Aí quando eles vê Davi renovando sua força em Deus, opa, tem muita gente te olhando, viu? Tem muita gente olhando e vendo como que você vai agir nesse momento de pressão que você está passando. E muitos dos que estão te olhando, eles ouviram você falar de Deus, que Deus é poderoso, que Deus é bom, que Deus livra, que Deus isso, que Deus é aquilo, e agora eles não querem ouvir da sua boca o que Deus é, eles querem ver com a sua atitude quem é o Deus que você fala com a sua boca. Porque essa era a hora de Davi provar. Então quando eles viram a atitude de Davi, eles falaram: rapaz, não é brincadeira. Ele serve a Deus mesmo. Não é brincadeira, Deus está com ele mesmo. Foi isso que eles viram. Então quem estava para atacar pedra, agora se levanta para trabalhar junto. Eu estou todo instante que enfrento lutas com esse pensamento. Quero passar para você isso. As pessoas estão me observando. Os meus filhos estão me observando. Nós precisamos pensar nisso. Aí Davi para com os homens em um ribeiro chamado Ribeiro de Besor. O Ribeiro de Besor significa o lugar do descanso e o lugar do renovo. Lugar do descanso e lugar do renovo para receber ânimo. Eles pararam nesse ribeiro. Sabe, no tempo de grande angústia, de grande dor e de grande sofrimento, você precisa parar no Ribeiro de Besor. Você precisa do descanso que proporciona para você renovo, do descanso que traz para você ânimo. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei, diz Jesus. Vem para Jesus. Então no Ribeiro de Besor eles retomam o ânimo. E
quando retomam o ânimo, eles vão atrás e buscar aquilo que o inimigo havia roubado. Escute, você precisa retomar o ânimo. Retomar o ânimo para buscar a restauração da sua vida, das coisas que o diabo roubou de você. Tudo bem, você tomou uma decisão errada, você foi por um caminho errado, mas as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Essas misericórdias se renovam toda manhã. Basta eu me levantar e passar um sinal para Deus: Deus, eu quero recuperar. Então renova o ânimo. Retome o ânimo para ir atrás do que lhe foi perdido. Josué, capítulo de número 1, Deus fala para Josué, quando ele está na missão de conduzir o povo: Josué, você vai precisar de ter bom ânimo. O que eu profetizo sobre a sua vida aqui nesse culto com essa palavra é bom ânimo. Que você receba na sua vida renovo de ânimo. Que você receba em todo o seu ser nessa noite um transbordo de ânimo. Jesus disse para os seus discípulos em João 16:33: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Receba ânimo! Aleluia! Sabe, Efésios 6:10, depois de um tempo de muita provação, o apóstolo Paulo, ele diz, deixa um ensinamento para a igreja de Éfeso. Ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Recebemos ânimo quando nós nos fortalecemos em Deus. Talvez você está aqui falando: mas eu quero esse ânimo, eu tenho andado desanimado, eu estou precisando de um renovo de ânimo. Então renove sua aliança com Deus. Foi isso que Davi fez. Quando Neemias precisou de ânimo para poder retomar a construção de Jerusalém que havia sido destruído, ele renovou a aliança com Deus, levou o povo a renovar a aliança com Deus. Renova a aliança com o Senhor. Em algum momento ela quebrou. Renove a aliança com o Senhor. Em algum momento ela enfraqueceu. Você deixou de fazer o que Deus chamou você para fazer. Você deixou de ser quem Deus chamou você para ser. Você se deixou levar por muitas coisas e a sua aliança foi enfraquecendo com o Senhor. Então a aliança enfraqueceu e o ânimo se foi. Para renovar o ânimo, renove a aliança com Deus. Quem está vindo na consagração sábado pela manhã aqui? Levanta a mão para eu ver. Dá um aleluia aí. Então todo mundo fala para o vizinho que está do seu lado e fala bem assim: eu quero ver você tomando espinafre do céu sábado agora. Fala isso, espinafre. Sabe por causa de quê, Anderson? Ó, Bentão, já contei para vocês aqui a história do Popeye. Você sabe o que é esse renovo de ânimo? É você tomar o espinafre do marinheiro Popeye. Quem lembra do marinheiro Popeye aqui? Os jovens lembram? Vou contar para você a história do marinheiro Popeye. O Popeye, ele era o marido da Olívia Palito. Aliás, tem alguma irmã que é Olívia Palito do seu lado? Dá uma olhada. Não, olha não, para. O Popeye tinha uma namorada chamada Olívia Palito. E o Brutus era seu adversário. E vinha implicar com o Popeye. Toda vez implicar com o Popeye. Toda vez implicar com o Popeye. Até que chegava uma hora que o Popeye falava: chega! E quando o Popeye falava chega, ele tirava aqui do seu bolso uma lata de espinafre que abria assim com o dedo, ó, pluft, e cantava uma musiquinha assim. Você está indo lá atrás agora, né? E ele botava aqui o espinafre para dentro e crescia esse músculo aqui, e ele ia para cima do Brutus e ele pá! E ele recuperava a Olívia Palito. Você quer recuperar a Olívia Palito? Vai tomar o espinafre do céu que você vai receber aqui, recebendo a palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Espinafre do céu. Renova a sua força. Porque se você não renovar a sua força, o diabo vai continuar implicando e cachotando a sua vida. Vai continuar maltratando você e você não vai fazer nada.
renova a força, renova a aliança com Deus, volta a ser quem você era quando você começou a sua caminhada, volta a ter o compromisso que você tinha, volta a ter a seriedade que você tinha no início, volta. E por último, para a gente quase terminar, eu aprendo com Davi que se eu quero recuperar aquilo que o inimigo roubou, recomeçar a minha trajetória, eu preciso abrir mão do orgulho e contar com a ajuda das pessoas. Dá uma cutucada no seu vizinho e fala assim: manda esse orgulho embora. Fala, velho, manda esse orgulho embora. Por quê? Olha só. O Davi recuperou a força, recuperou o ânimo. E agora que ele está com o espinafre do céu, irmão, cresceu o músculo aqui, cresceu o músculo aqui, cresceu o músculo. Aí ele fala: vou atrás, eu vou recuperar tudo. Aí lembra os homens que queriam tacar pedra nele? Viram o músculozão do Davi assim, sabe? Agora nós vamos junto. Se Davi, alguns orgulhosos que eu conheço, ia falar assim: agora que eu estou com o espinafre do céu, você quer vir? Não vai não. Se alguns orgulhosos que eu conheço falam assim: agora não precisa. Diga ai, ai, ai. Os homens falaram: nós vamos contigo. Davi fala: vamos embora. Sabe? Muitos não recomeçam porque são orgulhosos. Deus está enviando gente para poder te ajudar, mas você se fecha no seu orgulho e não recebe a ajuda que Deus está enviando através de pessoas. Então você precisa contar com a ajuda das pessoas. E não vem com esse blá 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 e com essa desculpinha de que foi, porque eu confiei nas pessoas e as pessoas me magoaram, eu confiei e as pessoas me entristeceram. Meu irmão, você vive no planeta Terra, você é ser humano e vive do seu lado um montão de ser humano igual a você. Então não vem com essa desculpinha de que eu não confio mais em pessoas, porque você pode ter tido alguém que de repente feriu você no meio da sua caminhada, que decepcionou você, mas você vai ter uma outra pessoa que você vai se abrir, que Deus vai enviar para restaurar a ferida que foi feita, para trazer para você uma nova oportunidade, para trazer para você um novo tempo. Então conte com a ajuda das pessoas. Pessoas é o ouro que Deus colocou na nossa vida. Pessoas, valorize pessoas. Aleluia. Aleluia. Pessoas. Deus pode estar enviando anjos para a sua vida e você está rejeitando os anjos que Deus está enviando. Se abra para pessoas. Davi, ele era um cara tão impressionante, gente, tão impressionante. Eu me empolgo demais falando de Davi. Que desses homens que estavam com ele, eram 600 homens. Quando eles param no ribeiro de Besor, 200 homens falam bem assim: Davi, a gente queria até ir com você, mas a gente não está aguentando de cansado que está. 200 homens ficam ali parados, a gente não está aguentando. E 400 fala assim: a gente aguenta. Davi fala: vamos com quem aguenta. Quem não tem força pode ficar aí. Ficaram 200 e foram 400, e eles foram, e eles recuperaram tudo, conquistaram tudo aquilo que o inimigo havia roubado deles, ainda veio despojo. E na hora que eles estão voltando, que eles vão chegar lá no ribeiro de Besor, quem era que estavam lá? Os 200 que ficaram cansados. Davi cheio de ouro, cheio de coisa, despojo da guerra. Davi, quando ele está chegando, os homens 400 que foram com Davi, fala para Davi assim: Davi, a gente não vai dar nada para eles não, né? Não dá nada para eles não. Nós fomos para a batalha, eles são preguiçosos. 200 preguiçosos, não. Sabe o que Davi fala? Quem nos deu essa vitória foi o Senhor. Eles vão participar porque não tem nada a ver conosco. Foi a graça e o favor de Deus. Eles vão receber também. Que coração é esse, irmão? Mas que coração é esse, irmão? Meu Deus! Então mostra um coração sem mágoa, sem ressentimento, sem rancor, reconhecendo de que tudo que recebe vem de Deus, de que toda vitória e toda conquista é graça de Deus, é favor de Deus, dependemos de Deus, irmão.
para finalizar o versículo 18 em diante, diz assim, bota no telão. Quando Davi faz tudo o que é certo, versículo 18, Davi recuperou, leia comigo, Davi recuperou o quê? Davi recuperou o quê? Se você se levantar com coragem, Deus vai te conceder a graça e o favor de você recuperar tudo que o diabo roubou. Recuperar tudo. Recuperar tudo. Essa palavra tem que entrar em você. Recuperar tudo. Recuperar tudo. Você está vendo que um homem que ele tem coragem para recomeçar pode viver? Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Versículo 19. Leia comigo. Cutuca o vizinho e fala bem assim, não vai faltar nada. Diga, é tudo. Deus vai restituir tudo. É tudo. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. 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 Fique de pé como alguém que está recuperando tudo e começando a recuperar tudo essa noite. Fique de pé agradecendo ao Deus maravilhoso como alguém que já está começando a recuperar tudo. Glorificando a Deus como alguém que está recuperando tudo. Adorando a Deus como alguém que está recuperando tudo. Adorando a Deus, adorando a Deus.